Fala, galera! Chegamos ao nosso 5º episódio. Quem diria, hein? Começamos ontem, estamos aí acelerados nas gravações aqui com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros. E hoje temos aqui mais um convidado especial, né? Douglas da Power Chips, patrocinador nosso. Douglão, Aí, Edu. prazer ter você com a gente aqui. A ideia nossa aqui é trocar uma ideia bem leve, solta. Eu quero saber quem que é o Douglas, para a galera conhecer também. Eu falo que os meus clientes se tornam meus amigos, né? Então, a gente tem esse braço de relacionamento. Você tá andando com a gente aí, sabe muito bem. Então, hoje vai ser bem suave. Tranquilo, meu irmão. Tô aí pra gente contribuir, bater um papo legal, né? Falar um pouco da minha trajetória, da minha história. E pra mim é um privilégio estar aqui com vocês, conversando, fazendo essa dinâmica bacana aí, trocando muita informação aí. Boa. E vamos explicar pra galera aí que a galera deu uma bugada quando eu trouxe uma empresa de pesados para estar com a gente na Porsche. Mas hoje nós vamos explicar a estratégia para eles. Com certeza. É isso aí. Vamos começar, cara. Eu quero saber quem que é o Douglas. Douglas pai, Douglas filho, Douglas marido. A gente sempre começa aqui porque é saber quem é o empresário por trás da marca, né? Entendi. Então, eu quero ouvir sua história hoje. Cara, Douglas é um jovem de 33 anos, né? Digo que eu sou um homem jovem, digamos assim. Tô na trajetória aí de trabalhar com pesado desde dos 14, 13 anos, né? Trabalhei muito em concessionária, em algumas marcas. E há uns 5 anos atrás, decidi trabalhar para mim. Então, sou um pai de 3 filhos, sou casado. Qual o nome das crianças? Eu tenho o Heitor, o Yuri e a Ingrid. 2 do meu primeiro casamento e o agora desse casamento que eu estou agora. Qual que é a idade deles? Meu filho tem 14 anos, minha filha tem 12, meu pequenino tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. E já tá direcionando o Heitor aí? Já tô direcionando todos, cara. Esse negócio de família vai tocar aí. Sai, ó, 50 anos, papai quer dar uma aposentada e vocês vão tocar o barco. Já tem a data, então, aí. Já tem a data, é comprar um iate e ir pra o mar pra pescar. Gosta de mar? Gosto, cara. Sou apaixonado pelo mar, cara. Boa. Agora me fala, cara, 14 anos já ingressou no... 14 anos. Por quê? Quem te colocou nessa aí? Cara, eu sempre fui apaixonado. Eu sempre fui um rapaz... Era elétrico, né? E assim, meu tio tinha uma oficina de veículos pequenos, né? Tive a oportunidade de adentrar dentro da oficina dele e aprender um pouco do segmento da elétrica, né? Da elétrica eletrônica. Eu sou formado como técnico mecatrônico e eu vim de carro pequeno, né? Tecnologia, etc e tal. E quando eu fiz 17 anos, eu caí para o mundo da diesel, né? Fui trabalhar com o sistema diesel e fui aprendendo. E foi um mundo que eu me apaixonei. Tenho até tatuado em minha pele hoje um símbolo da injeção eletrônica, que é a minha paixão. Então, onde foi eu me encontrei, né, em trazer soluções para os clientes. Então, é uma área hoje que eu sou muito apaixonado. Estou sempre me atualizando, como você segue nas redes sociais, em treinamentos fora. Então, assim, a gente sempre está trazendo o melhor. E, cara, desde moleque, entrei no segmento, estou aprendendo dia após dia. E é algo que tá dentro de mim, sabe? Eu digo que no meu coração tem um ronco de um motor V12 a diesel aí, aspirado, e eu tô aí todos os dias, cara. Mas sou extremamente apaixonado pelo segmento. Tá, mas aí, dos 14 anos para ter hoje uma empresa, quais foram os desafios que a gente encontrou aí? Cara, desafio... primeiramente, eu não vou mentir, você vem do que estão próximo, né? Muitas pessoas não acreditam em você, vê de onde você saiu até onde você não está chegando. Então, muita gente, infelizmente, a dificuldade começou de perto da gente mesmo, né? Alguns familiares, muitas pessoas não acreditavam, eu nunca dei ouvido. Me frustrei por um tempo, né? Pouquíssimos, sabe? Passei por uma depressão forte um tempo atrás, coisa muito que me mexeu muito. Cara, uns 7 anos atrás. Eu tava numa depressão dura, mas eu, infelizmente, era aquele cara que ninguém sabia. Era uma depressão interna, só os meus próximos que sabiam. E fui muito humilhado pelo fato, infelizmente, no Brasil a gente pensa que não, mas nossa tom de pele, nossa cor, que acham um absurdo isso. E de onde a gente saiu, de família humilde, as pessoas desacreditam muito e nos humilham muito. E eu nunca me deixei levar. Trabalhei para alguns empresários no segmento. Hoje são clientes meus, muitos deles. Presto serviço para as empresas deles. E conciliar. Na época fui pai jovem, né? Fui pai com 20 anos de idade. E o que acontece? Conciliar trabalho,
Na época, o outro relacionamento que eu tinha, filho e estudar, que eu fazia muito treinamento, fazia escola técnica, foi um dos maiores desafios. Pessoas próximas de mim chegou e diziam, cara, desiste, não vai. Só que toda vez que eu chegava numa parada de ônibus e eu olhava a parada de ônibus, via aquela parada de ônibus lotada, o pessoal também cansado, que trabalhava, que estudava, eu disse, não vou desistir. E brotou no meu coração, Deus me guiando e eu seguindo. Então, trabalhei pro pessoal até os 29 anos, trabalhando em concessionária, em outras empresas. Foi quando eu decidi, não, a partir de agora ninguém vai assinar minha carteira, eu vou gerar emprego, vou mudar o Brasil aí, trazer esse conhecimento que eu tenho dentro de mim e expandir. Aí foi quando eu meti o primeiro pontapé. Tinha uma caminhonete, saí correndo atrás da caminhonete, andava a BR toda e sempre tirando foto dos caminhões, dono das empresas. Começou dentro de um carro ali? Comecei dentro de um carro, na caminhonete que eu tinha. E seu pai fazia o quê? Meu pai, ele é aposentado hoje, né? Trabalhou na empresa de vidros, né? A Brenar. É o meu grande herói, que eu digo assim, é um homem que eu sou extremamente apaixonado. Eu amo a minha mãe, mas meu pai é algo que... Eu sou apaixonado por aquele homem. Por que você é apaixonado por ele? Cara, pelo vínculo que eu tenho com ele. Olha que eu cresci com meu pai e minha mãe, mas assim... O que eu tenho com meu pai, o relacionamento que eu tenho com meu pai é algo que... Ele me ajudou muito na época da minha depressão. Foi um cara que adentrou dentro de mim, conversou muito comigo. Então hoje meu pai, ele é o meu herói. Eu tenho ele como um herói da minha vida aqui Como na que Terra. teu pai via lá atrás o Douglas menino se envolvendo aí no meio dos caminhões, das graxas, apoiou? Apoiou. Eu sempre Ele tinha trabalhou. algum sonho que ele queria que você fosse? Não. O que acontece? Como ele veio do interior, o intuito é que os filhos trabalhassem. E sempre de moleque, eu sempre fui um cara que capinei mato, trabalhei. Quantos irmãos? Ao total são 7, né? Comigo são 8, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Então, sempre batalhei. Ele sempre, nunca dei dor de cabeça ao meu pai, né? Aquela dor de cabeça de jovem, rebelde, né? Mas sempre um cara trabalhador. Ontem, graças a Deus, ele sempre teve orgulho. E sempre diz isso. E quando eu entrei para a automobilística, cara, ele começou a olhar, tá, pelo menos tá quietinho ali. Eu comecei a aprender. Quando ele entendeu que eu comecei, algumas pessoas começaram a falar, o Douglas, tem um cara que trabalha em tal empresa, ele começou, meu filho tá... Aí começou a dar orgulho, graças a Deus, o orgulho foi aumentando, e quando eu abri a primeira Power Chips, né, que foi um galpão 10x30, ele olhou lá, e aqui, eu disse, aqui vai ser é o início de um sonho. E hoje, quando ele chega lá na empresa, inclusive ele tá indo hoje lá na empresa, como eu tô externo, ele vai, ele anda, ele olha, e é nítido o brilho no olhar dele. Então, pra mim, esse orgulho, cara, o orgulho desse cara, pra mim, um dia eu vou tatuar um nome assim, do meu nome dele no meu braço, que eu sou apaixonado por aquele homem. Top. Até você falando aí do que você estudou e tal, eu lembrei aqui, não sei se eu comentei com você, eu sempre fui um cara meio inquieto. Então tô sempre caçando coisa para fazer. E eu já fui office boy, aí fui trabalhar no mercado. Até tava lembrando pros meninos ontem, fui jovem cidadão, tava no ensino médio e fui trabalhar no Carrefour de repositor. Só que o sistema de recrutagem ali, aquele projeto do Jovem Cidadão, que o governo paga metade do salário, outra metade a empresa paga. Então, tinha ali meus 16 anos e eles pegaram a minha escola ali, na minha sala, 6 alunos, 6 amigos meus, da mesma sala, no mesmo mercado. Aí isso não deu muito certo, né? E aí eu fiz várias coisas e aí eu comecei a trabalhar no Senai. Bacana. E eu fiz, porque eu não sabia o que eu queria. Então eu fiz curso de eletricista no Senai, eu fiz curso de mecânico de motor ciclo-otto, que eu achava que eu queria mexer com carro, né? Mas não era da forma que eu pensava. Hoje eu entendo. Entende. Né? Inclusive até levei você lá para conhecer o pessoal do Senai, a estrutura do Senai de Ipiranga, né? Como eles têm ali a parte de pesados, né? Então... Cara, top, velho. Top ali, a sensação é top. E eu até comentei com você, Edu, o que é que acontece? Eu tenho uma situação comigo que quando eu começo a trabalhar eu gosto muito da área técnica, né? Hoje, você vira empresário, você tem que conciliar a área técnica, uma mais gestão de pessoas, né? Você tem que entrar na gestão de pessoas e formar líderes. É o que a gente faz hoje. O que é que acontece? Essa parte da técnica, eu brinco até com o pessoal quando eu tô trabalhando num veículo, cara, é incrível. Quando o cliente chegava para mim, Douglas, eu tô com um defeito assim, assim, assado.
Eu não sei se você já assistiu até uma série, não sei se você pode falar, o The Good Doctor, que é aquele bom doutor. Então, cara, quando eu escuto um barulho, quando o cliente começa a me dizer o que tá, cara, começa a vir na minha imagem, começa a vir os problemas, o que pode ser, o que não pode ser, começa a olhar o funcionamento do veículo. Parece um 3D que aparece na mente. Eu achei aquilo tudo incrível, né? Aham. Aí, às vezes, as pessoas não entendiam, olhavam para mim, esse cara é louco, esse cara tá falando só. Não, mas quando o pessoal me conhecia, não, deixa Douglas tá falando só. Era incrível. Chegava um problema que ninguém resolvia, numa empresa que eu trabalhava. Cara, eu saía andando no pátio da empresa e falando, sozinho, calculando. Aí o pessoal, ó o louco, que eu lá... Quando eu voltava, aí tinha um cara, um grande amigo meu, o William, né? Que começou, sempre é um irmão pra vida, hoje trabalha comigo. Ele dizia, não, deixa o cara ali, que o cara tá quieto ali. Então deixa ele... Era incrível. Quando eu voltava, eu dizia, cara, a gente não fez isso, vamos fazer. Chegava lá, o defeito tava resolvido. Cara, era incrível, velho. Então hoje eu levo isso até pra mim. Cara, mas você até é um cara que eu admirei bastante, assim, não tô querendo Não, tranquilo. encher bola sua, não. Mas assim, fui exatamente ali no Senai, porque é nítido que você tem... Porque a gente às vezes tem um dom, né, pra algo, mas quando você estuda, você aperfeiçoa esse dom, né? E até eu quero que você fale um pouco do que você já estudou, né? As empresas que você já passou, que eu acho que isso é muito importante. E quando eu te levei ali no Senai, você trocando ideia com um professor e com um coordenador, a quantidade do conteúdo que você tem aí, eu falei, caraca, entendeu? Eu acho que até isso, até te trazendo aqui me ver agora aqui, é isso que você precisa mostrar isso. Pra gente fortalecer o teu negócio, porque eu falei, porra, você tem muito conhecimento aí, velho. Você tocou até nesse assunto lá. Eu falei, caramba, velho, o cara manja demais. Então, me fala um pouco assim, por onde você já passou, o que você estudou, né, sobre o teu negócio hoje. O que é que acontece? Eu trabalhei em algumas empresas, como disse você, na área de diesel pesado, né? Eu trabalhei na empresa, uma empresa de terceiros, né? Então a gente mexia muito com um caminhão. Minha formação é elétrica e eletrônica, ou seja, eu sou um técnico mecatrônico. Até então eu não entendia que função era essa. Eu era muito zombado, porque eu sempre fui um cara que... Eu trabalhei numa empresa de ônibus, que quando não tinha nada na elétrica para fazer, eu caía para dentro da empresa, a parte de como a empresa de ônibus é separado o segmento, motor, caixa, e eu ia para do motor, ia aprender. Eu ia para de câmbio, ia aprender nas áreas. E eu fui muito zombado. O babão, tem sempre isso, né? Puxa saco. E nesse meio termo, eu fui trabalhar em uma empresa, né? E o cara da empresa, Gil, não me fala a memória aqui, ele zombava muito de mim, que eu era eletricista, aí quando não tinha nada pra fazer na parte elétrica, ele me pegava pra judiar, né, achava, tira aquele motor, tira aquele radiador, cara, não tem nada a ver com elétrica, era mecânica, e os mecânicos tudo sentado, e nisso ele zombava, isso é um mecatrônico, eu não entendi o que era mecatrônico, não sabia. Aí foi onde eu fui procurar, vou ver o que era mecatrônica, né, quando eu fui entender o que era mecatrônica, que é o contexto de tudo, vou fazer esse curso. Aí fiz escola técnica, comecei a fazer escola técnica lá no CEPEP, né? Me formei e entrei em concessão e trabalhei com guindaste também. Hoje eu também mexo com guindaste, né? A parte de guindaste, motores de navios. E trabalhei na empresa de guindaste, né? Nunca fui um cara parado, sempre fui um cara que, como eu disse, tanto na elétrica como na mecânica, sempre fui ativo. Isso gerava bons e maus comentários. Os bons comentários é porque o cara é trabalhador, etc e tal. Os maus sempre tem aqueles que é da média, eu não vim para fazer a média. Eu sempre botei na minha cabeça, sempre quero fazer acima do que eu fui contratado. Eu sempre pensei nisso. E onde isso abriu portas para mim. Então fui para trabalhar na Iveco, na concessionária Iveco, em Pernambuco. Aprendi muito, fui fazer alguns cursos em Minas Gerais, em Confins. Então... Naquele dia que eu fui trabalhar na Iveco, tinha um engenheiro muito mais... Na minha idade, eu acredito, mas o cara era surreal. Cara, eu comecei a conversar com o cara e assim, a gente começou a trocar uma ideia que o engenheiro mestre lá, o manda-chuva, me viu conversando com o cara. E, cara, a gente batia um papo, parecia que a gente tava falando de coisa simples. O cara passou, olhou, aí me procurou saber quem eu era. Então, da concessionária tal, em Pernambuco, etc e tal. Aí ele fez, olha... Eu vou solicitar que esse jovem venha fazer mais treinamento com a gente. Fiz o treinamento lá, alguns treinamentos pela concessionária. Nesse meio termo, a concessionária Volvo me chamou, né? Soube que eu estava parado, eu estava na Iveco, e me chamou, né? Ouviram falar de mim alguns clientes, e eu fui trabalhar na Volvo. Só que como eu tinha feito alguns treinamentos na Iveco,
abriram uma seleção, né? Eu não teria PowerChips hoje se eu não tivesse até Deus sabe de tudo. Abriram uma seleção para ir trabalhar na fábrica da IVEC. Eu ser responsável técnico em Recife na fábrica. Fui indicado por um técnico amigo meu que também é da fábrica e fui fazer parte do processo seletivo. E eu fui passando. Na reunião final, fiz a entrevista, o cara disse, olha, a vaga vai ser sua. Eu tava na Volvo, já trabalhando. Tá bom, a vaga vai ser minha, vai, tá joia. Aí numa última instância, veio um cara de São Paulo, cancelou a vaga. Disse, não, a gente não vai contratar ninguém agora. Eu disse, fiquei muito triste. Eu disse, mas vou aproveitar o momento, fui trabalhar, tava na Volvo já. Então na Volvo eu tenho 49 cursos pela marca da Volvo, pela Iveco eu tenho 4. Então, assim, na Volvo, eu fiz um treinamento de BKT, era o técnico responsável por ônibus, né? Fiz outras amizades com os engenheiros da própria fábrica, né? Eu tinha acesso ao pessoal. Então, eu sempre fui um cara descoladão para trocar ideia com o cara. Então, o que é que eu fazia? Eu ia pro treinamento, mas eu procurava sempre me relacionar com alguém influente. Então, eu sempre tinha aquele cara que ensinava, eu virava amigo daquele cara. Tanto é que tem instrutores meus que um tá no Canadá, um tá na fábrica da Espanha. Então, eu tenho contato com esse pessoal até hoje. Então, assim, eu fui fazendo essa entrevista, fui trabalhando, fiz alguns treinamentos, a total foram 49 da Volvo, tanto online quanto em Salvador e etc e tal. E chegou um momento que o ciclo se encerrou, né? Como eu lhe disse, às vezes a gente se destaca na multidão, aí é um ditado que diz que prego que só leva marretada é aquele que se destaca, né? Então, assim, foi o que aconteceu, né? Eu sempre fui um cara humilde, cabeça sempre no lugar, pé no chão, mas a gente incomoda as pessoas, né? E chegou um momento que incomodei algumas pessoas e as pessoas se acharam no direito de, não dá para trabalhar mais com Douglas. Aí eu quero até agradecer esse cara que me fez me deu essa oportunidade e me desligou. No outro dia em seguinte, a Scania soube. Um superior. Tava incomodando os caras de cima. Tava incomodando já. Porque, o que acontecia? Nas reuniões, né, se falavam muito meu nome. Os clientes falavam muito meu nome. Cara, eu tenho um modelo de negócio comigo que eu jamais vou cobrar algo cliente, eu vou fazer com que o cliente tenha um prejuízo maior. Então, infelizmente, a política de algumas pessoas era condena, sai condenando e montar um orçamento exorbitante. Eu não vou fazer isso. Eu tenho minha índole. Então, tinha muita coisa que eu reduzia. Não, isso aqui não precisa, isso aqui tem que fazer isso. Cobrava o justo. É o justo, né? Sim. É o justo. Porque eu acredito na rotatividade. Você queria cobrar o justo, né? Mas você estava mexendo no sistema. Mexendo no sistema. E você bater de frente com o sistema é complicado. E nesse meio termo, a Scania soube. Olha, saiu um cara da Volvo. Quem é? Douglas. O pessoal já me conhecia por alto, cara, chama o cara. Aí eu fui pra Scania. Dentro da Scania, a gente tinha um setor nosso que trabalhava dentro de uma empresa de ônibus, que era tem até aqui em São Paulo, que é a Mob Brasil, até falar. Tem um ótimo relacionamento com o pessoal lá. Eles têm em Pernambuco também, que é a Mob PR. Só que eles tinham um segmento dentro da própria Mob PR. Né? A gente tinha um setor da Scania lá dentro, porque eles compraram. Foram a maior compra da Scania, que foi 100 ônibus Scania de um lote só, né? Então fizeram o ônibus BRT, que aqui também tem lá, tem um BRT. E eles precisaram de 100 ônibus. Então a Scania forneceu 100 ônibus. Só, beleza, eu vou dar um contrato, vou deixar 3, 4 técnicos aqui. E eu era um dos técnicos. Só que existiam mecânicos lá. E a parte mecânica, infelizmente, alguns mecânicos sim tiveram a inteligência de estudar e ir crescendo. Outros mecânicos não. Fecharam naquela bolha e viraram só de fato mecânicos. Então, até pro pessoal aí, cara, se atualizem. A tecnologia, ela vai engolir a todos. Até um dia desse a gente tinha carro carburado, hoje tem um carro já elétrico, né? Voltou o carro elétrico. Então, o que é que acontece? E eu fui trabalhar, entrei dentro da Mob Brasil como técnico da própria concessionária Scania. Quando eu entrei, que o pessoal entendeu que, já tenho 3 a 4 técnicos aqui mecânicos. Entrou o Douglas. E eu comecei a resolver muito problema que dependia da fábrica. Cara, eu quero assim, não, vamos cancelar o contrato, vem cá, Douglas, teu salário agora vai dobrar e a gente vai cancelar o contrato, vai te contratar. Eu conversei com os diretores da Scania e não queriam me liberar, cara, estão me dobrando meu salário. E tipo, as condições que eles vão me dar, eu vou continuar levando o nome da Scania. Era uma empresa dentro da... Era uma empresa de ônibus. A Scania fornecia alguns técnicos para ficar lá dentro dessa empresa de ônibus devido... Ela vendia mão de obra. Ela vendia mão de obra. E aí a empresa queria já... Cortou o contrato com elas e nos contratou. Então, hoje, depois que eu saí dessa empresa, 3 técnicos trabalham comigo hoje, eu e mais 2, dentro da empresa, porque eu tenho um relacionamento, uma confiança muito grande com eles. E eu fui trabalhar nessa empresa.
Aí entrei como técnico, comecei a trabalhar. Só que chegou um tempo que eles viram, Douglas, existe uma vaga, uma seleção que vai ter para supervisor. Só que tu não pode que tu tenha menos de 1 ano com a gente. Eu disse, não, sem problema, eu continuo trabalhando. Aí abriram uma exceção para eu participar do treinamento. Então, aí eu fiz o treinamento, né, de gestor lá, passei no treinamento todo e comecei a me tornar o líder do circuito do BRT, né, da minha equipe BRT. E fui trabalhando. Problemas que era muito complexo, a gente consegue desenvolver, a gente que estuda um pouco, a gente consegue desenvolver nos treinamentos que a gente faz, meios que a gente consegue trazer soluções para o cliente, e eu fazia isso para eles. E fui trabalhando, só que a gente volta naquela mesma tecla de trás. Prego só leva marretada que se destaca. Uhum. Então comecei a incomodar muita gente de novo. Quem? Os meus superiores. O gerente era tranquilo. Contar uma história que a gente tem um problema no BRT, né? Existe um órgão regulamentador que regulamenta os veículos trafegarem de forma segura para os passageiros. Uhum. Né? Então, assim, o veículo saiu de fábrica com uma projeção seguinte. Quando você andava com o veículo, ele não pode abrir a porta, que é um modo de segurança. Tá? Uhum. Só que o que acontece? O pessoal do órgão regulamentador entendeu que quando o veículo já estava saindo, ele apertava o botão, a porta saía. O veículo não entendia que a porta estava fechada e ia-se embora. Como era tirando da inércia antes dos 5 km por hora, o veículo não entendia que estava com a porta aberta e continuava acelerando. O veículo em movimento, não, você não abria a porta. Só que eles, como fizeram isso do nada, começou a reter os carros da empresa de ônibus. Do nada começou a chegar 10, 15, 20 veículos retidos e o pessoal louco. Aí chama a Scania. Eu não podia me intrometer mais, que era projeto da Scania, e fiquei calado. A Scania me mandou um projeto. Instala esse projeto aqui nesse ônibus. Tá, eu olhei pro projeto, o esquema elétrico que eles me deram, cara, eu vou instalar, mas não vai dar certo. Não, mas instala, estão mandando, instalei. Não deu certo. Deu errado. Depois passou uns tempos, aí mandaram, chamaram a carroceria. Não, o projeto da carroceria é esse, instala. Eu digo, tá, não vai dar certo. Porque eu já fiz isso aí. Antes de chamar vocês, eu fiz todo esse procedimento. Eu e com a equipe. Não deu certo. Tá bom, instalei. E nisso, mandaram um técnico, um engenheiro da Scania vir. Aí o engenheiro fez, pô, Douglas, é tu, velho, mas... eu já fiz, mas não quer que você faça? Faça. Aí eles fizeram. Não deu certo também. Cara, e aquilo começou a martelar. Eu peguei um papel, eu comecei a desenhar um projetozinho. Mas se eu fizer aquela loucura do técnico, aí eu comecei a desenhar. Ali... Cara, o projeto da Scania, eu acho que era 28 mil por veículo. Uhum. Eu desenhei um projeto que eu gastei R$7, R$7,50 para ser mais exato. Um relézinho, um pedaço de fio que tinha dentro da empresa. Eu disse, cara, deixa eu ver se vai dar certo. Calei minha boca, peguei uns fios, comecei a fazer minha loucura. Desenhei um projetozinho, peguei um chicote e fui instalei no veículo. Chamei um teste de veículo, vamos dar uma testada nesse carro pra mim. Cara, quando eu andei que eu testei, deu certo. Eu digo, olha, vamos lá no órgão lá, vamos dar uma volta com o cara. Quando o cara veio, que o cara andou a volta, o cara fez, é isso que eu quero. O que é que eu fiz? Eu peguei esse projeto, eu botei um circuito de alimentação no pedal do acelerador. Ou seja, independente se o carro tá em 200 km por hora, ou 10 km por hora, ou 2 km por hora, quando ele abria a porta, automaticamente ele cortava o pedal do acelerador. Aí o carro ficava, não conseguia andar. Não andava. Cara, é um negócio tão simples, né, que eu projetei e desenhei, simples, na humildade, andei e o cara fez, é isso que eu quero. O cara do órgão regulamentador. Então tá jóia, voltei, montei o circuito. O fuzuê foi tão grande que os engenheiros da Scania vieram junto com um gestor da Scania na época e não sabia que tinha sido eu que tinha feito o projeto, né? Coloquei para rodar em 10 veículos. Aí um dia, um cara que eu tenho um grande carinho por ele, que é o Tarcísio Sintônio, foi um gestor da empresa que eu trabalhei, anunciou lá, Douglas, compareça à minha sala. Tá, entrei na porta, tava os 2 engenheiros da Scania, que me conhecia, que é o Ulisses e o outro, e 2 gestores da concessionária, que me conhecia também, mas conhecia pouco, né? Uhum. E o meu gestor sentado. Aí eu nunca mais esqueço uma frase, que o cara tentou me pôr pra baixo e ele me defendeu na hora. O gestor da concessionária olhou e falou, Douglas, é você que tá fazendo essas gambiarra. Gambiarra, pra quem não conhece, é aquele arrumadinho de todo jeito. Uhum. A gambiarra, os carros tá dando... Aí meu gestor se impôs, não, gambiarra não. Ele tá resolvendo um problema que vocês não tiveram capacidade de resolver. E aí, como é que vai fazer isso? Vamos testar. Testei, cara. Hoje roda. Muita gente me condena. Era pra tu ter patenteado, etc e tal. Talvez eu não tive essa maturidade lá atrás. Hoje os veículos da empresa lá rodam com esse projeto que eu criei. Até hoje. Até hoje tá rodando. Então foi a solução que criou.
Fiz sempre para melhoria na época do passageiro, da empresa, não pensei E hoje eles patentearam. Não patenteou. Tá solto. Não, tá solto. Então, esse projeto, na verdade, até entreguei na época ao pessoal da Scania, né, da própria fábrica, né? E não sei o que eles fizeram. E tá rodando, resolveu o problema deles. De fato, era só na marca Scania que tava acontecendo, e resolveu o problema deles, tá rodando. Então, assim, passou-se um tempo, esse gestor saiu da empresa, foi para outro lugar, ele era do PJ, e chegou para mim e disse: Douglas, é o seguinte, aqui é muito pequeno para você. Eu disse: cara, mas eu tô, velho, pai de 3. A BRT, né? Pô, cara, na época eu tinha 2 filhos. Pô, pai de 2 filhos, velho. Eu sair daqui e vou pra onde? Tá, não, tô fazendo meu nome, tô juntando meu dinheiro. Tá, beleza. Só que você Isso quando que era? Isso foi em 2000 e hoje é 24, né? 2017, 18. Aí ele olhou pra mim. Foi nessa época que você... Foi nessa época depressão? que... Nessa época eu tava, entre aspas, no auge da depressão. E o que deu cara, gatilho aí família, velho. Família. Eu sempre fui um cara trabalhador e eu sempre fui um cara que eu fazia de tudo pra ser notado, né? Eu sempre fui o meu melhor e tal, tudinho. Só que sempre tem aquele problema. Família que tem filho muito grande sempre tem aquela Você é o caçula, não? Não, eu sou antes do caçula. Tá. Então, filho existia um filho. De 8 irmãos, você é o 7º ali. Eu era o 7º. Então, a raspa do tacho. Eu era o último, mas que não queria ter filho, aí veio o Douglas, né? Veio o Douglas e veio o outro. Entendi. Aí o que acontece? Eu amo a minha mãe, só que eu não tinha como é que você diga assim? Não existia aquele carinho de mãe e filho. Existia a obrigação de mãe e dela, tá tudinho, etc. Mas não existia. Eu tenho um irmão, né? Que eu gosto muito do meu irmão, mas sempre foi o filho querido, né? Sempre fui tido como filho querido pela minha mãe. E aquilo me magoava. Porque eu trabalhava muito, eu fazia o meu melhor, não dava dor de cabeça. E aquilo começou a me magoar. Hoje, dos 8 aí, como que é Hoje, infelizmente, meus filhos e irmãos cresceram, né? Cada um foi pro seu lugar. Infelizmente, se afastaram muito dos meus pais. Hoje, aquele filho cabuloso, tá presente. É o que tá presente. E eu sempre digo a ela: olha, eu faço porque eu amo, e tenho até a Bíblia fala: honrar teu pai e tua mãe. Né? Então, eu faço o meu melhor. Nunca para me gloriar por nada, quem sou eu. Mas o filho presente sou eu hoje. Então, assim, o William, que é um senhor que trabalha comigo, ele foi crucial na minha trajetória da depressão, porque ele começou a perceber, eu tenho fotos minhas, depois eu te mandar. Isso você já estava casado já? Isso, eu estava casado. Eu tinha acabado namorei, noivei e casei. Né? Muito rápido com essa segunda esposa que eu tô. E o que acontece? Já era a segunda? Era a segunda. Só que o que acontece? Como eu já entrou na crise aí Entrei na crise já no relacionamento. Na segunda. Cara, e o que é pior? Quando você entra na crise e quando você já tá, entre aspas, caliçado com as pancadas que a depressão lhe dá, porque eu antigamente pensava: não, a depressão é besteira, mas não é. Não brinquem. Eu tô perguntando porque minha esposa, ela teve depressão. Né, e bem na nossa época ali de namoro pra casamento. Cara, é muito complicado. E assim, 90% das depressões hoje começa na família. Começa com problemas familiares. Então, vocês que têm familiares, cara, não brinquem, não é frescura. É algo que mexe com o psicológico. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu pensei em tirar minha vida na época. Pensei, eu ficava rodando o revólver de tambor, assim, o tambor do revólver olhava, e só me vinha meus filhos na mente na época. Pensei em tirar minha vida, porque é complicado. Nada que eu faço estava dando certo, nada que eu faço o pessoal não nota. Cara, dando certo em relação a relacionamento familiar. Exato. Né? Porque pela sua trajetória aí, pô... Não, eu só, graças a Deus, só crescendo, né? só crescendo. Empresas grandes, mas... E ninguém reconhecendo. Assim, a pessoa que eu queria... Eu tomava atenção, eu olhava muito pra minha mãe, para ter aquele olhar pra mim, não tinha, né? Então, assim, eu passei, eu digo que foi até 27 anos. Isso 27, é muito louco, né? Depois de casado... Cara, é complicado. E, assim, 20 e poucos anos da minha vida nessa trajetória, assim, veio... estourar, porque começou mesmo dos 14 até os 27 eu sofrendo. Então, assim, ninguém sabia, você sabe, pessoas humildes, de família humilde, não sabem o que é depressão. A depressão é a doença do século. E aquilo começou a me doer. Só que o William um dia percebeu. Eu tava muito magro, mas era muito magro, porque eu não me alimentava. O que foi que eu fiz um dia? Eu fazia o seguinte: como eu já tinha virado líder, eles diziam: vamos almoçar de meio dia, bora. Eles fazem o seguinte: vai almoçando na frente, daqui a pouco eu vou. Cara, ele ia almoçar, eu me trancava e chorava, mas eu chorava na minha sala. Me trancava, parecia um bebezinho feto, deita, chorava de me acabar. E não ia almoçar.
Quando ele voltava, disse, almocei. E foi passando. Teve um dia que ele me percebeu que eu tava muito calado. E naquele dia eu tava pensando que ele ia tirar minha vida. Já tava certo, ó, hoje eu acabo com tudo, velho. Hoje eu acabo com tudo. Hoje eu vou acabar com aquele pensamento negativo, ó, dá um desgosto. Eu respirei fundo e disse, vai ser hoje. Chegar em casa, vou deixar meus filhos na casa dos meus pais, vou resolver minha situação. E ele fingiu que ia almoçar, vamos andando, te espero. Ele fingiu que ia sair, 5 minutos ele voltou. Aí bateu na minha porta, na minha sala. Eu não queria abrir, né, na minha sala. Ele abre que eu sei que você tá aí. Aí quando eu abri, ele me pegou morrendo no choro, aí começou a conversar comigo. Aí foi onde ele comecei a externar o que era, nem pra minha esposa eu falava. Porque tipo, era uma guerra interna. E o que é que acontece? O pior como eu já era um cara blindado, etc e tal, recebia pancada e suportava, achava que suportava, quando as pessoas começam a entender que aquilo não tá lhe atingindo mais, ele vai atingir as pessoas que você gosta, as pessoas ao seu redor. Então isso me incomodava. Aí começou a mexer comigo. E o William conversou muito comigo. Cara, e eu comecei a ter forças. Eu comecei a treinar. E quando foi com 27 para 28 anos, foi num dia que eu cheguei na casa dos meus pais, eu já tava saturado, cansado, exausto. Foi quando um dia eu cheguei pro meu pai e disse, pai, o senhor me ama? Ele falou, ele ama, meu filho. Que lógico. Fez. Há algo que aconteceu lá atrás que eu tenho culpa, que eu não sei. Ele, não. Ele fez, eu sou seu filho. Eu perguntei, eu sou seu filho biologicamente mesmo? Ele, se você é. Eu sou filho da minha mãe biologicamente mesmo? Ele, é. Ele me falou algo que hoje eu guardei pra mim até hoje, que foi a minha força. Ele fez. Naquela época eu entendia que os familiares da minha mãe é um pouco complicado. Hoje minha mãe e eu temos um relacionamento extraordinário. Coisa de pai, mãe e filho, que eu sou bobo pela minha mãe hoje. Aí ele me disse uma coisa, ele disse, filho, veja só, se sua mãe não lhe amar como filho, eu lhe amo como pai e como mãe. Cara, aquilo ali pra mim, caraca, deu um despertar na minha mente, que eu disse, não, é agora. Aí eu entrei e eu conversei com a minha mãe. Eu peguei 10 a 15 anos da minha história e me abri com ela. Cara, mas eu falava e chorava. Talvez se eu passei esse tempo todo nessa depressão porque eu não tive isso, não falei isso. Então eu falei tudo. Tudo que eu queria falar, eu falei. E ela ouviu Ela ouviu, chorei. 15 dias minha mãe sem falar comigo, eu disse, pronto, fiz coisa errada aí. Aí eu disse, não adiantou. E aos poucos minha mãe foi retornando. Eu acho que ela entendeu que eu não sou aquela casca grossa, era aquele cara, aquele filho que precisava de uma atenção. E hoje, Dona Marisa é minha rainha, né, que eu amo, aquela mulher de paixão, pouco firme ainda, mas eu a amo, né. E meu pai, esse é um dos motivos que meu pai, ele é um meu super-herói, digamos assim. É um cara que é um super pai, é um super amigo, ele é um super avô, né, é o vovô coruja que a gente fala. Então, assim, meus filhos são loucamente apaixonados por eles. E eu tenho uma trajetória de vida com ele muito forte. Então, a depressão me ajudou a eu entender que ninguém me deve nada. Eu estava numa trajetória trabalhando, ganhando, trabalhando, ganhando conhecimento. E eu me prendi a algo, entre aspas, pequeno, precisando de reconhecimento das pessoas. E o que o William... O William tá com você hoje? O William tá comigo hoje. E foi ele que... Cara, ele falou pra você conversar com seus pais, se abrir? Foi. O que é que acontece? Ele me deu um exemplo. Eu tinha uma mania de, como aquilo me atingia, todos os dias eu ia pra lá. Mesmo assim, todos os dias eu tava na casa da minha mãe e do meu pai. E, cara, sabe aquele cachorro gosta de quando é chutado? Era igual a mim. Então o William olhou pra mim e fez, a partir de hoje você não vai, você vai de vez em quando. Eu disse, não, William, eu não posso fazer isso. Ele, você vai às vezes. Você não morava... Ah, tá, você era casado. Eu era casado, morava próximo. Ele fez, você não vai. Ô, William, meu irmão, mas não faça isso comigo, você não vai. Então hoje, aí ele entendi na época, eu comecei a fazer isso, eu não ia. Eu não iria, não chegava na casa da minha mãe. 2, 3 dias, do nada meu telefone tocava. Era meu pai. Aconteceu alguma coisa? Não, você não veio aqui? Não, pai, tô assim, assado. E eu comecei a me afastar. De vez em quando eu ia lá, sempre honrando, besar pai, besar mãe. Conversava um pouco com meu pai e ia-me embora. Aí foi onde ele começou a conversar comigo. Ó, você tá errado nisso, faça isso. E, cara, um dia você tem uma oportunidade de conversa. Fale o que você tá sentindo. E foi o que eu fiz. Então, assim... O carinho e o vínculo que eu tenho com o William hoje é muito grande, né? Ele de fato é um irmão que a vida me deu. E ele também, ele me tem como irmão, porque ele já passou por situações parecidas também, que eu e ele se abraça, chora os dois juntos. Até hoje, quando ele tem um problema, cara, quando eu uma vez o William na minha sala, eu fecho a porta, eu e ele chora feito moleque lá. Então, assim, é um cara que eu amo, tá? Me ajudou muito na minha trajetória.
E com a sua mãe melhorou também? Cara, hoje eu digo que eu vivo num paraíso de relacionamento mãe e filho. Eu vivo hoje algo que para muitos é normal, mas para mim não tinha isso. Há 27, 26 anos atrás, 26 anos eu não sabia o que era isso. Então, você já chegou a trocar ideia com a sua mãe para saber da infância dela? Já. E a infância da minha mãe foi sofrida, cara. É isso. É isso que... Eu fiz terapia, tá? Fiz psicoterapia, eu fiz algumas sessões. A gente, às vezes, também era uma coisa que eu dizia, não, vamos lá que isso é bobagem. Não é. Quem puder se cuidar, se cuide. Depressão... Tá tudo na nossa criação, né? Tá. E, cara, eu enxerguei que não era minha mãe, é a criação como ela foi criada. Eu tinha um avô que era muito bruto. Não tem como ela te dar o que ela não teve. Isso. Meu avô era muito bruto, meu avô era lenhador, na época de 1800 de Abraão. Eu tô te falando isso porque não, meus pais não foi nesse grau, mas eu também não tinha essa... Mas tinha algumas coisas que a gente não tinha. Meus pais foram muito na parte de educação, nós somos cristãos, então a gente sempre foi muito rígidos. Mas não tinha o carinho ali de pai te amo, sabe? Não tinha, então era isso. A gente costuma dizer, meu pai até brinca com a minha mãe às vezes, os pedrosos é casca grossa. Então assim, a vida da minha avó já foi sofrida, né? Minha avó não ia casar com meu avô. Interessante, naquela época, um cara aqui de São Paulo mandou o meu avô pra ir conhecer a esposa, que ele iria se casar, ver como era doideira aquele tempo. Aí meu avô veio, olhou pra minha avó, novinha, aquela coisa mais linda do mundo, se tomou a mulher do cara. Olha, começou errado daí. E casou com a minha avó. Tiveram alguns filhos, cara, e é triste, mas assim, a criação que meu avô passou, sempre foi um cara trabalhador, mas era muito cruel. Às vezes ele batia na minha avó, entendeu? Então, assim, entendi. A minha avó sofreu e os filhos cresceram aqui. Então, se ele era ignorante com os filhos, também era ignorante com meus pais, com os filhos deles. E assim, machucou muito. Tanto é que hoje, infelizmente, a família da minha mãe é um pouco um afastado do outro. Tá? A criação da minha mãe foi muito bruta. Ela teve que trabalhar muito cedo, se expor muito cedo. Então, assim, eu entendo que foi a maneira que ela foi criada. Entendeu? Assim, minha mãe é uma pessoa super, hiper, mega prestativa. Muito, cara, muito. É uma rainha, mas quando parte para o lado emocional, ela é um pouco quieta na dela. E eu entendo que foi o jeito que ela foi criada. Exatamente. É a realidade dela. É por isso que eu te perguntei. É a realidade dela. Então, assim, a gente entendia, eu comecei a entender isso. Muita gente dizia assim também, Douglas, tu é um cara um pouco ignorante. Eu tinha essa fama antigamente, bruto, firme. Mas foi como eu fui criado. Aí depois que eu comecei a entender, estudar sobre pessoas, aí eu comecei a ser mais flexível. Você estudou sobre isso também? Estudei, eu fiz um treinamento muito sobre gestão de pessoas. Eu fiz, onde eu ressignifiquei isso foi na inteligência emocional. Bacana, cara. Eu fiz um treinamento, até por conta do que, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a família dela era completamente diferente. De carinho, né? Meu sogro e minha sogra são 3 meninas. E aí é onde eu nunca tinha reparado, né, o que me faltava, porque pra mim tava normal. Meus pais sempre cuidaram muito bem da gente, né, mas faltava esse carinho do filho te amo e tal, a gente não tinha isso. E aí quando eu comecei a frequentar a casa da minha esposa, cara, eu vi isso toda hora. Aí você começa a falar, pô, mas eu não tenho isso em casa. Que né? até pra gente, né, Edu? A gente que veio de família humilde, né? A gente que homem que veio de família humilde, é um pouco difícil também a gente escutar isso. Não, a gente tem o seguinte, a gente cresceu pra trabalhar, a gente nasceu, vamos trabalhar, ser o provedor e etc e tal. Entendeu? A gente não tinha esse carinho, hoje que a gente vê, hoje que a gente faz com nossos filhos, é totalmente E como diferente. que é hoje com os seus filhos? Cara, como que você é? O que eu faço, o que eu trago hoje pra mim é a educação, pros meus filhos, é a educação que eu tive lá atrás, de uma forma mais flexível. Ou seja, eu sou um cara firme com meus filhos, justo, né? Eu não tolero malcriação. Isso foi uma porta de entrada até pra minha esposa vir morar comigo, uma moça jovem. Na época, minha esposa tinha 26 anos. Jovem, bonita, formada. Casar com um cara piorado, né? Não tão lindo de feição, né? Com 2 filhos, cara, é de se pensar. Se fosse o contrário, a gente pensaria também. E ela foi começar a ter convivência com a gente em casa. E ela via que meus filhos eram muito educados. Tia pra lá, desculpa, licença. Sempre fui criança que eu sempre disciplinado total. Pela minha firmeza e pela firmeza dos meus pais, que me ajudaram a criar enquanto eu estava trabalhando. Eu fui, pra quem não sabe, como eu expliquei a você, eu tive outro relacionamento antes, é muito estranho. O pai mora com os filhos. Tive outro relacionamento antes e a gente não deu certo, né? E
por parte mais dela e também da minha, ela decidiu, não, fique com as crianças. Cuide das crianças, tem mais Ficou com você, os filhos. Eu nunca abri mão também, eu sou um cara que eu nunca arreguei pros meus filhos. Então, desde um tempo lá, eu sempre criei dos meus filhos. Então, a guarda dos meus filhos compartilhada hoje, mas eles moram comigo, né? Já há mais de 8 anos já que isso já aconteceu. Então, assim, eu aprendi muito, né? Então, o que é que acontece? Sempre aprendi a ser próximo dos meus filhos, eduquei, um cara firme. Então, assim, sempre na base da educação, sempre na base do respeito, né? Então, hoje meus filhos eu olho para meus filhos, às vezes eu vejo essas crianças, hoje, geração de hoje, né? Que chama o pai de todo jeito, a mãe de todo jeito, de respeito. Para mim, isso me dói muito no coração. Infelizmente, com a propagação da internet, né? Você tem que ter muito cuidado, porque a internet, você fala uma coisa e ela vai lá e tira a sua moral, entre aspas, com seus filhos. Então, hoje eu sou um pai, velho. Eu tenho, assim, eu sou um orgulho do pai que eu me tornei, olhando muito pela educação do meu pai. E eu tenho muito orgulho do homem que eu estou me tornando, aprendendo com meus filhos também, né? Porque a gente também tem que ser um cara que queira que não, flexível em certas situações, né? Até para corrigir um filho, a gente dói no coração da gente. Então, hoje, graças a Deus, meu filho todo dia manda mensagem, minha filha todo dia manda mensagem. Eu vim de um encontro semana passada, emendei com esse agora. E tá aquela turbulência, pouco tempo em casa. Então, assim, eu vejo o carinho do meu filho por mim. Então, isso... Mas eu quero saber do carinho do Douglas para os filhos. Como que é? Hoje são tudo pra mim. Não, carinho. Carinho? Qual o carinho que você dá pros seus filhos hoje? Eu cuido de ter o máximo de atenção com ele, né? Assistir um filme, tá brincando, tá conversando, tá sabendo. Meu filho tem 14 anos agora, conversando sobre, cara, como é que tá? Fala das meninas, né? Aí ensina ele. Não, pai, tá tranquilo, ensina ele que tem que ser certo, etc e tal. Então, assim, o carinho que eu tenho pros meus filhos é excelente. É algo 1000 vezes do que eu recebi lá atrás. Não, então... eu tô te perguntando porque a gente tem que policiar isso. É verdade. Entendeu? Porque se eu não me policiar, eu replico... o que fizeram comigo. Entendeu? E a minha esposa... E olha que... completamente diferente, mas às vezes eu vejo que a gente escorrega um pouco. Mas não, a vida, e aí minha esposa, ela fala, você tem que dar atenção. Dá atenção. Né? Tá falando com você. E aí você... Então eu tenho que estar toda hora me policiando, né? Aí, ainda mais que eu tenho 2 meninas, cara. Né? E a gente que é homem, eu não tive esse carinho, mas aonde minha esposa entra, estava conversando anteriormente com o Léo e com o Diego, né? Que ele falando sobre a mulher em casa é uma empresa também, né? Exato, você tem que cuidar. E agora, falando com você aqui, ela me cobra isso. Que às vezes na correria e a gente não tem muitos... Né? A gente tem que se esforçar nessa parte. Até que você pegou algumas coisas que é disciplina, tal. É o que você teve, é o que eu tive. Então, por exemplo, para dar um carinho é mais difícil, mas na hora de eu cobrar, eu cobro, entendeu? Da educação, que é o que a gente teve lá atrás. A gente tem que se policiar nisso que você está dizendo. Se policiar, porque agora a gente está fazendo o papel. Exato. Para que amanhã os nossos filhos não tenham o problema que a gente teve. Exatamente. Você está sendo certo. O que acontece? Às vezes a gente, como ser humano, a gente escorrega, a gente cobra demais e também não dá a atenção, o carinho que precisa. Então, assim, é algo... que às vezes, a gente chega estressado do dia a dia, trabalho, etc e tal, é normal, qualquer ser humano faz isso. E, cara, às vezes eu me sento, às vezes sou um pouco bruto, e eu já errei, né, questão de, às vezes, tratar, às vezes, falar com um filho meu, repreender ele de uma forma, fui muito bruto. Cara, eu vou pro quarto depois, cara, senta aí. Filha, senta aí. Me desculpe. Eu sou um cara, me desculpe. A gente já reconhece, né? Me desculpe, seu pai assim, seu pai errou, coração dói, eu tenho que lhe disciplinar. Dói mais em mim do que em você lhe disciplinar, né? Ser chato, tomar um celular hoje, ser ignorante, que às vezes bruto com você, mas eu tô ensinando pra vida. Então, assim, não, pai, tá bom. Algo que me doía muito lá atrás, hoje eu tô corrigindo, porque como a gente virei empresário cedo, né? Que queira que não, você sabe que no começo o cara trabalha de domingo a domingo, não tem hora. Chega uma fase da vida que eu olhei para um lado, olhei para o outro, tava começando a ter retorno financeiro, mas eu não tava bem. Teve uma hora que eu olhei para um lado, deixei muitos clientes adentrar no meu psicológico e querer mandar no meu negócio. E eu comecei a mandar alto para meus filhos. Para meus filhos, para minha mãe, para minha esposa, para alguns amigos meus, para o William, né, para Débora, para o William, na época para minha irmã, para Renata também trabalha comigo.
E teve um dia que eu me sentei e comecei a mandar áudio. Comecei a pedir desculpa. Desculpa, tal, eu sou um cara que não tô dando tanta atenção e etc e tal. Acho que quando eles verem esse podcast eles vão lembrar, tá? Me desculpe aí e tal. Eu quero dizer que te amo e tal. Meu pai... Cara, meu telefone começou a tocar na hora. O que é que tá acontecendo? O que a pessoa sabe da minha história? O que é que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu só tô pedindo desculpa. Então hoje eu tenho essa liberdade. Teve um dia que me lembro até hoje, eu tava trabalhando no primeiro galpão que eu abri, né? Eu tinha dispensado o pessoal, tinha uma equipe pequena e tava trabalhando. O cliente queria o carro a todo custo. Cara, era 11 horas da noite. Eu já trabalhei virei à noite trabalhando, 11 horas da noite. Meus técnicos tinham liberado, tinham ido embora, tinha que ficar. E eu comecei a mexer no carro. O caminhão, um Volvo lá, estavam dando um problema terrível mexendo. Só que eu recebi um áudio da minha filha. Pai, tô com saudade do senhor. Faz uma semana que eu não lhe vejo acordada. Porque meu filho estudava de manhã cedo, quando eu acordava eu tava dormindo. Quando eu chegava eles estavam dormindo. Então assim, por favor, vem pra casa, meu amigo, que ele tocou dentro do meu coração. Que eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro, não tem caminhão, não tem cliente certo. Mandei um áudio educado pro meu cliente, falei, cara, eu preciso de vocês, não vou mentir. Mas minha família tá precisando de mim, meu filho e minha filha tá precisando de mim. Meu filho pequeno não tinha nascido ainda. Desculpa, mas amanhã eu continuo retrabalhando no teu carro. Isso era 11 horas, velho, eu trabalho até às 18. 11 horas da noite eu pedi autorização, expliquei ao cliente que eu não ia ficar mais. Cara, não, Douglas, tranquilo. Fui embora. Cara, eu cheguei, me abracei com meus filhos, mas eu chorei tanto. Véio. Pedi desculpa. Eu disse, não, pai, não precisa de desculpa, não. Então, assim, o que é que meus filhos me fortalecem? Quando eles falam, pai, eu sei que o que o senhor tá fazendo é um futuro melhor pra nós. Não se preocupe, não. Eu lhe amo do mesmo jeito. Então, cara, isso me dá uma força, mas hoje eu procuro cuidar mais da saúde, estar próximo mais dos meus filhos, entendeu? Então, fazer o melhor pra eles. Não dou nada de mão beijada pros meus filhos, são firmes na situação. Procuro dar essa atenção a eles e me policiar todos os dias, porque a gente é ser humano, né, Edu? Então a gente às vezes pode errar e pode cair lá em tentação e de fato dar um vacilo e não dar atenção e replicar aquilo que aconteceu com a gente lá atrás. Exato. Então isso é muito forte hoje para eu utilizar no meu dia a dia, né? Depois que eu virei empresário, né, abri o primeiro galpão, trouxe algumas pessoas para trabalhar comigo. Então você sabe melhor do que todo mundo que é empresário sabe que lidar com o pensamento das pessoas é complicado, né? Muitas pessoas compram sua fada, mas muitos também estão ali só por estar. Então eu comecei a trabalhar para mim. Então, quando que você, para voltando para os negócios aqui, né, que você encerrou na empresa e falou, pô, vou abrir meu negócio agora, quando foi isso daí? Foi em 10 de fevereiro de 2019, eu acredito. No dia, minha esposa até hoje fala comigo que no dia que eu saí da empresa, eu recebi a notícia antes, no domingo. Você saiu ou você foi Não, fui desligado. Eu quero até dar um abraço ao cara também que me desligou. Agradecer. Eu te amo, não sei quem é você, mas eu te amo. Muito obrigado pela oportunidade. Qual que era a empresa? Era a Mob Brasil. Eu trabalhando na Mob, saí da empresa, tá? Eu fiz o meu melhor lá, deixei um legado bacana. E, cara, você que teve a brilhante ideia, eu sempre brinco isso, você teve a brilhante ideia, eu falo com meus gestores antigos, de me demitir. Meu, muito obrigado, velho. Eu amo essa pessoa que eu não sei nem quem é. Eu tenho uma dívida eterna. Ele te libertou. Ele me libertou. Então, assim, naquele dia, meu pai, quando eu cheguei em casa, né? Eu recebi a notícia no domingo, né? Pessoas minhas disseram, Douglas, tudo indica que tu vai ser desligado amanhã. Eu digo, cara, vocês sabem, no domingo eu não sei. Eu sei, chefe. Tá, beleza. Cara, beleza, tava numa festa de um casal de um amigo meu. Peguei a carteira de trabalho no outro dia, coloquei no bolso e fui. Cheguei nos meus superiores, nos meus líderes superiores lá, cara, tô sabendo que eu tô sendo desligado. É verdade? Aí, não tô sabendo de nada, etc. Vou saber, vocês sabem, vocês são superior a mim, mas tá bom. Quando foi mais de uma hora depois, um gestor me chamou, comunicou a minha saída. Tava sabendo, já tava com a carteira de trabalho no bolso. Apertou minha mão, se enfiou meu melhor, tá tudinho e fui embora. Isso foi na segunda. Na segunda mesmo, eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa, se eu chegar em casa cedo, você já sabe o que aconteceu. Quando ela me viu chegando, viu o olho daquela mulher cheio d'água, eu tinha pedido para que ela saísse do trabalho pra ter mais tempo juntos. Quando ela me viu chegando, ela olhou pra mim e fez, sério, eu disse, tá querendo chorar por quê? As coisas vão começar agora. Cara, eu botei uma roupa de trabalho, peguei meu carro e já saí andando na BR. No mesmo dia? No mesmo dia, na segunda-feira.
Isso ela conta a todo mundo isso. No mesmo dia eu peguei e saí andando. Dirigindo, eu pegava o celular, para não estar com o celular mexendo no celular, eu ia dirigindo na BR, baixava o vídeo do carro e passava por um caminhão, transportadora tal. Aí eu batia foto. Quando eu não conseguia bater foto, eu vi digamos, um grande cliente meu, que é a Tombini, eu passava no Google, fone para contato da empresa Tombini. Aí mostrava, eu printava. Cara, aí eu fui guardando. Eu juntava no dia uns 30 clientes. Eu me parava em torno de 2 horas da tarde, comia algo rápido, sentava e no carro mesmo eu começava a ligar. Eu não tinha galpão, eu não tinha empresa aberta, não tinha nada. Eu comecei a ligar. Gostaria de falar. Comecei a pegar o telefone para contato no Google, comecei a ligar. Até chegar na manutenção do cara, achar um gestor. Então, assim, foram 20 não para uma oportunidade do cara me ouvir. E eu sempre fui insistente, eu sempre fiz, eu vou fazer o melhor. Então, por mais que o cliente não me desse atenção, ou dissesse que um dia ia mandar o cliente para mim, como eu tinha o número dele já, eu ligava para ele depois do tempo. Cara, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Tanto é que um gestor da Tombini um dia disse a mim, Douglas, isso foi véspera de Natal, eu acho. Parabéns. Isso de quê? Cara, ninguém faz isso. De perguntar como a gente tá. Continue assim que a gente vai fechar negócio em breve. Cara, eu saí, comecei a prestar serviço em alguns caminhões na estrada, sozinho, eu e Deus. Depois trouxe meu irmão para trabalhar comigo, né? Mas não deu certo. E eu saí e apareceu uma oportunidade de alugar um galpão. Um cara jovem, nunca abriu nada, um galpão, 5 mil reais de aluguel. Eu olhei para um lado e olhei pro outro. Que loucura que eu vou fazer. Muita gente, cara. Quanto que você fazia em média no mês ali? Cara, na época, eu fazia 12 mil reais. E alugar um galpão de... Só que eu entendi o seguinte, cara, o que é que tá me limitando? Eu tenho um cliente que quebra no norte. Eu tô lá no norte. Daqui a pouco um quebra no sul. Aí eu tenho que ir pro sul. Daqui a pouco um no sudoeste. E assim, ocupava muito tempo meu. Uhum. Então, não, eu tenho um galpão, vou centralizar. Os serviços externos eu vou continuar fazendo, mas vou centralizar o cliente para mim. Foi essa jogada que eu fiz. E apostei. Foi quando eu fui alugar o galpão, aluguei o galpão. E antes de alugar o galpão, muita gente disse, Douglas, conhecido, pessoas da área, acho que eles tinham medo de eu correr e me tornar, graças a Deus, o que a gente está se tornando hoje, né? Entre aspas, um concorrente, que graças a Deus a gente superou a expectativa deles. Cara, não abre galpão. Para que tu vai abrir galpão? Para que tu vai ter empresa? Vai ter funcionário, tu vai ter dor de cabeça. Eu digo, caramba, cara, beleza. Se o cara tá dizendo isso pra mim, por que ele tem? Ele dizia, né? Por que ele tem? O cara, não faz isso, continua no teu carro. Eu disse, cara, vou vencer. Aí eu aluguei o galpão, 2, 3 primeiros meses. Eu aluguei em novembro, na verdade, velho. Aluguei em novembro. 19. De 19. Ah. Cara, final do ano, eu fiz uma confraternização. Só tinha eu, Giovanni, que é um líder meu que hoje está em Uberaba, um excelente técnico. Começou como meu auxiliar, se tornou um líder hoje, um excelente supervisor. E o meu irmão. Vamos fazer um churrasquinho aqui pra gente comemorar nosso cara. Quando eu olhei pro lado, chegou o William, os caras largaram da outra empresa, foram lá me visitar, e meus irmãos chegou, minhas irmãs chegou, hoje minha esposa chegou, tudo, lotou meu galpão. Cara, eu comecei a chorar na churrasqueira, assim, e a lágrima descia, eu lá, até eu me lembro. Aí eu disse pra minha esposa, disse, olha, esse é o primeiro. Ano que vem você vai ver como é que vai ser nossa festa de confraternização. E, cara, eu hoje sou muito feliz, né? Então, assim, de lá, da primeira Power Chips, em 2019, até hoje, né, a gente cresceu, digamos que 2.000%. Então, eu vim de um cara que eu aluguei um galpão de 5 mil reais, de 10 por 30, 300 metros quadrados. Uhum. Comecei a ficar conhecido lá no mercado, que dentro do meu galpão cabia 9 carros. Fora, ficava 15, 20 carros na pista. Aí eu tinha que contratar segurança para tomar carro do cliente. E onde foi que eu fui correr atrás de outra coisa? Um cliente meu fez, cara, tu tá se perdendo aqui. Vai pra um lugar maior. Esse cara, tu é louco, velho. Não vou pra um lugar maior. Eu vou alugar o quê? Se eu gasto 5 aqui, eu vou gastar 20 no outro. Meti a cara, fui pra um outro galpão. Construí uma área lá, hoje onde uma minha base que eu vou fazer o centro educacional, que a gente até tocou no assunto. E fui construir e tô lá trabalhando. Aí, quando eu tô trabalhando, no meu primeiro mês, fui um culto de ação em graça, que eu sempre faço, né? Primeira festa sempre é pra Deus. Cara, na primeira semana, lotou. O cliente meu chegou e fez, tá pequeno. E o cara faz um mês que eu vim pra cá, tu já quer que eu vá pra outro lugar? Não, cara, tá louco, velho. Não posso. Eu investi aqui, investi muito dinheiro. Resumindo, depois de um tempo, né? Fez um ano agora em julho, que eu tinha inaugurado esse galpão que eu tava. E fui pra uma empresa de ônibus, próximo de mim lá, que eu tinha uma área de 900 metros quadrados, foi uma área de quase 5 mil metros quadrados hoje.
né? Então, assim, a gente foi crescendo tanto de pessoas, quanto de clientes, quanto de processos. Então, era um cara que tinha 3 colaboradores, passou para um cara que tem 40, uma empresa que tem 40. Então, assim, a minha trajetória, hoje ainda que tenho muito para alcançar, né, eu digo assim, eu entendi o meu verdadeiro significado na vida, no Brasil. Eu quero trazer, eu digo que a Powerchips traz solução automotiva, né, de veículos pesados. E hoje, nosso time ele é muito, eu digo assim, ele é muito centralizado, é muito fechado. Então, nossos técnicos, de fato, eu tenho os melhores técnicos da área do Pernambuco trabalhando com a gente. Então, tem muita gente querendo entrar, mas eu peneiro muito. Então, hoje a gente traz uma solução para o cliente, onde o cliente tem uma dificuldade de hoje não tem aquela mais só concessionária, que infelizmente você sabe que concessionária hoje troca muita peça, né? E cliente quer custo-benefício. Então, hoje eu ofereço ao meu cliente um custo-benefício muito bom, uma qualidade técnica. Eu sou suspeito a dizer, mas eu ainda digo superior a uma concessionária, porque pelos treinamentos que eu já tomei fora, né? Total eu tenho 112 treinamentos, né? Específico de marcas. Né? Trabalhando na Volvo fiz alguns e eu sempre vou fazer treinamento específico de Mercedes, de Scania, de Volvo, a atualização sempre faz e o time também faz. Eu queria trazer uma história aqui que você contasse antes da gente avançar aí para os próximos, né? Da expansão e tal. Quando tentaram te comprar. Ah, cara. Eu não posso falar o nome da empresa, né? Mas eu vou falar aqui, cara, o que é que acontece? A gente começou, um pessoal do Douglas tem uma fama tem outros gestores de outras empresas, a Renata até sabe que história é essa de um pessoal, que eu comecei a incomodar. Então, se eu tô incomodando é porque eu tô fazendo alguma coisa séria, certa. E nas reuniões, nas concessionárias, né, o pessoal falava muito Douglas da Powerchips. Não, Douglas. Não, nas reuniões falava muita gente. Então a gente tava começando a ser falado em reuniões em outras empresas, em outros lugares que eu tava tomando cliente. Me dá outras empresas, os nomes dessas empresas, pelo menos. Volvo, Scania. O pessoal se incomodava por quê? Incomodando os grandes, né? Incomodava os grandes, cara. Tipo assim, papo de reunião, cara, o Douglas tá com cliente e tal, a Powerchips tá com cliente e tal, tirou o cliente nosso, que o cara sabia que eu trabalhava lá, e o cara saía, tirava o carro e vinha pra gente. Isso incomodava ele, que eu tava mexendo no faturamento deles. Mas sou pequenininho, eu dizia, né? Mas o cara se incomodava. E a gente começou a postar vídeos, né, amadores na internet, do que eu fazia, expandir aquele bom marketing, né? Mas assim, de uma qualidade bem precária, né? Hoje a gente tá já um passo à frente. E chegou um dia, um telefone tocou, né, de uma empresa que eu admiro muito, eu olho muito o Instagram deles e disse assim... De onde que essa empresa é? É do Sul. Do Sul. Cara, a gente aqui é fulano de tal, eu sou da empresa tal, eu queria marcar um almoço contigo, a gente trocar umas informações. Eu digo, pô, que honra, velho. Cara, não sério, tá tudo... Marcaram num restaurante em Recife, restaurante chique. Eu fui só, eu não tinha a maturidade. E foram ele, um sócio e um pessoal. Eu acho que era um advogado. Eles começaram a falar, a gente veio do Sul, da empresa tal. Não, eu sigo vocês. Eu sou até... a gente tá vendo vocês aí no Instagram também. Cara, e a gente quer expandir no Brasil. Eu digo, pô, que bom. Cara, eu tenho parceria, eu sempre ingênuo. A gente tem parceria no Brasil todo. No que vocês precisarem da Powerchips aqui, pode contar com a gente. Ele mas a gente tá querendo ir pro norte. O norte é muito longe, né? Porque é muito precária lá a parte de estrada, etc e tal. É muito limitado. Mas a gente já tá no sul, né? Vamos subir pro sudoeste. E a gente quer adentrar no nordeste. Só que quando a gente chegou no nordeste, o nome Powerchips é muito forte. Eu digo, que bom, né? Eu sou de Pernambuco, no Nordeste. Falam muito de vocês. Então, o cliente do Sul que passa na minha base fala muito que tem um parceiro lá em Recife, etc e tal, que vocês atenderem até na Bahia, em outros lugares. Ele tá. Aí eu comecei a conversar, conta a tua história. E eu tô de gênero conversando. Cara, eu vendo do lado, o cara todo engravatado lá, puxando os papéis, olhando, lendo, assinando aqui, Ele fez, mas eu quero conversar com você. Eu tenho uma proposta de, uma junção, né? Powerchip, fulano de tal, tô bem. E eu me controlando pra não falar o nome. Ali, né? Estou bem. O cara virou o papel assim. Cara, eu só vi 6 dígitos lá. O cara botou o papel assim, botou. Eu tenho 4 milhões, uma proposta de 4 milhões de reais pra você nos vender a sua marca, etc e tal. E eu calado. E ele Agora, o advogado dele não deixou eu falar tanto, ele começou a explicar,
queria me convencer com os números, né? Tem 4 milhões de reais pra você. Agora, assim, cara, você é jovem, etc e tal, 4 milhões é você e tal. Agora tem alguns critérios, você não pode abrir uma empresa durante 5 anos no segmento, nem pode atender os clientes, nem pode levar os colaboradores. Eu respirei fundo, acho que foi sabedoria na época, na hora de tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se vocês procuraram saber quem é a gente, alguma coisa incomodou. E outra, você já é uma pessoa muito mais experiente que eu, já vi a projeção da que a gente vai chegar. Tá. Quanto é a tua empresa? Meu amigo. Que blefe que eu dei. Muito bom, velho. Eles vão ver esse podcast e vão dizer que cima. Eu fiz, tá. Qual o valor da tua empresa? Se eu quiser comprar a tua empresa, quanto a tua empresa vale? Cara, o cara deu uma risada, o cara fica, meu amigo, você é ousado. Parabéns. Eu falei, não, ele não tá querendo expandir e tal. Então, cara, aquilo ali eu disse, não, eu tô incomodando. O cara quis me comprar a marca. Eu disse, não, qual é o valor da sua empresa? Eu vou comprar a sua. E eu não tinha nada, tá? Pô, um blefe terrível aí. A gente pode agora bater na porta lá e... Então... Tô subindo pro sul. Cara, e assim... Eu tô agora, como você sabe, abrir um espaço em Uberaba. Essa história é muito boa, velho. Cara, e assim, já começou a incomodar algumas pessoas lá de baixo. Lá também? Porque assim, Douglas tá lá. Muitas empecilhos já vieram, mas assim, a gente estudou bem o mercado lá. É uma área bem carente, né? A gente entrou, né? E já entra com um forte, que é o nome, e com alguns clientes que a gente faz serviço no Brasil todo, né? Então, quem passa por lá já nos conhece. Então, assim, a gente já adentrou lá. E o pessoal disse, Douglas, tu vai vir pro Goiás também? Não, Douglas, tu vai vir pra outro estado? Disse, cara, calma. Você tá assustando a galera. Cara, calma, eu tô em Uberaba, porque foi uma oportunidade de ouro, eu entrei. Então, assim, provavelmente eles sabem que eu tô lá já, né? Então, assim, eles vão começar a... Tô aí aliado, você sabe que eu tô falando de você aí, eu sou aliado aí. O bolo é muito grande, não dá pra resolver tudo só, né? Então, assim, foi uma experiência de vida que eu tomei pra mim. Caramba, que massa, velho. Você tá agora indo pra... Já abriu, né? Inaugurou. Assim, a gente já pegou o galpão, né? A gente tá dentro de uma fábrica lá ajudando um cliente nosso, mas a gente já pegou um galpão. Tô com um time lá. Eu formo o time em Recife e desço pra Uberaba, né? Porque a gente viu que, infelizmente, lá é um pouco carente dessa mão de obra. Na verdade, o Brasil, né? É carente de todas as mãos de obras hoje. Então, assim, o que aconteceu com pessoas do nosso segmento, Edu, que alguns gestores, que ele se titularizava dono, que era o imperador, eu já fui do lado de lá, cara. Eu já trabalhei para as pessoas. E eu sei como é que a gente quer ser tratado, né? O trabalhador quer ser tratado. E hoje eu faço um pouco diferente, né? Hoje eu dou a melhor condição de trabalho ao meu colaborador, não só financeiramente, porém emocionalmente também, em condições dignas de trabalhar, né? Tanto qualidade técnica, tanto instruções, equipamentos. Cara, eu vejo que, infelizmente, muitos gestores da área pecam nisso. Então eu vejo que, do outro lado tem um ser humano, cara, o cara que está contribuindo para o nosso crescimento. Então, nada mais justo do que honrá-lo. Né? Então, veio aquela situação, né, do braço educacional que até a gente comentou, a gente tava juntos lá. Tá rodando? Né? Já tá. O que acontece? O rapaz. Era com o seu parceiro do Não, mas assim, ele demorou a me dar até hoje não Você tomou. É acelerado, né? Cara, eu não posso parar, né? Então a gente tá na Porsche Cup aí, né, cara? Então tem que estar todo vapor. Então, cara, o que acontece? Eu entendi no mercado que mão de obra tá muito escasso. Né? Hoje a gente tem muito cara que diz que faz, mas não entrega. Então, dentro do meu segmento, eu não quero um mediano. Eu quero o cara que é bom. E tem muita gente boa por aí. Tanto diamante que não tá lapidado. Muita gente boa procurando um lugar bom para trabalhar. Então, assim, às vezes as pessoas se frustram por um salário, só que trabalham na empresa com um salário altíssimo, só que não são bem. A pessoa não tá bem, cara, naquele local. Então, o que foi que a gente teve a ideia, até aquele que você despertou aqui na minha mente, quero até agradecer a você por isso aí, foi um insight que você deu que, velho, bacana. Eu tive um treinamento também lá na palestra, que é aquele, esqueci o nome dele, cara. Quando foi? O do Semebase, não parece? Semesato, sim, perdão, Semesato. E eu disse, Semesato, como é que eu faço? Eu tive a oportunidade de perguntar a ele como é que eu faço para expandir franquias, que eu tenho muito medo de franquia, porque eu sou muito perfeccionista, eu tenho medo de dar a minha marca na mão de uma pessoa e a pessoa não entregar a qualidade que eu entrego ao meu cliente. Ele me deu uma proposta, na verdade. Abra 2 bases autêntica sua,
e abra um centro educacional para formar pessoas. Aquele mesmo conversa que a gente... E daqui a 5 anos me procure. Acho que ele vai ver esse vídeo um dia, me procure. Rapaz, eu quero ser franqueado já tá seu. Na mesa. Cara, e assim, e quando ele falou isso pra mim, eu disse, eu tenho um livro autografado dele, eu disse, não, essa é a conversa do pessoal, Douglas, cuidado, ele tá falando sério. Nada, cara, o cara vai olhar pra um rapaz lá do Pernambuco, lá, um cara... E eu fui lá atrás assinar um documento dele, um livro lá que ele me deu, e ele disse a minha mesma coisa. Cara, eu não tô brincando, daqui a 5 anos você me procure, que a gente vai conversar sobre o seu modelo de negócio. Eu quero comprar franquias suas. Porque ele é um dos maiores franqueados do Brasil. Uhum. Cara, aquilo tomou pra mim, depois que eu conversei com você também, a questão do centro educacional. E hoje, a gente tá indo pra esse segmento. Hoje a gente aumentou nossa base, né? A gente tá numa área muito maior. Então, um prédio que eu tinha antigamente, que eu tenho até lá hoje, eu vou montar um centro educacional. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer levar para o nosso cliente final uma qualidade excelente que a gente já vem trabalhando. Então, não adianta eu pegar qualquer técnico, não. Então, a Power Chips, ela vem para mudar o mercado em que sentido? Em contribuir no mercado na geração de novos talentos. Né? A gente vai abrir esse braço educacional para começar a dar treinamento básico de elétrica, eletrônica e injeção eletrônica mediano de caminhão a diesel. Os melhores talentos a gente vai recrutar para dentro da nossa empresa, do nosso grupo, né? E finais de semana a gente vai começar a dar treinamento específico, tipo do Scania, do Mercedes, do Volvo. Tem instrutores, parceiros meus que já estão abraçaram a causa já. A gente esse ano já vai ter uns 2, 3 treinamentos aí para começar a entender o mercado. Já tem data já? Primeiro? Vai ser em novembro. Novembro. A gente tá nessa data em novembro aí. Não é dia 16 não, né? Não, dia 16 eu tá lá na poste lá. Ali, cara, vou levar até o time lá da empresa, lá um pessoal lá bacana. Boa. Então o que acontece? A gente vai fazer isso. E uma situações que a gente vai fazer na empresa, um dos benefícios a mais do nosso cliente, do nosso colaborador, é que são clientes internos nossos. Se você trabalha com a Power Chip, se você tem um filho a partir de 16 anos, que o moleque estuda e que tem notas boas, etc e tal, que vai ter um pessoal da educação que vai avaliar isso, aí tem uma oportunidade para aprender uma profissão. Então ele vai para a Power Chips à tarde e faz isso assim. O funcionário da Power Chips vai ter meu filho tem 16 anos e não tem profissão nenhuma. Cara, tem um treinamento. Se você é funcionário nosso, se atender os requisitos que vai ter que atender, seu filho tem uma vaga para aprender mecânica, elétrica, eletrônica, a diesel. Então, assim, isso é que a gente vai fazer. Já avançou bastante do projeto, então. Então, assim, é uma parada que vai acontecer que é muito louca, velho. A gente vai fazer com que o colaborador se sinta mais valorizado ainda. Pô, a empresa, além de me cuidar, de fazer o que ela tem que fazer, tá cuidando da minha família. E isso é que os empresários não fazem. Então, assim, o nosso projeto também é abrir isso para o estado de Pernambuco todo. Então, o cara que tem a empresa, que tem a oficina também e tal, entre em parceria com a gente, para que a gente possa fazer da melhor forma e colocar esse jovem talento no mercado. Cara, a gente vê hoje, infelizmente, a criminalidade ganhando aí à tona, as drogas, tudo. Nossos jovens talentos indo para um meio que está acabando com a vida deles. Por que não? A gente não pode fazer algo diferente. Você sabe que para a gente ingressar hoje numa escola técnica federal é um requisito absurdo, tem que estudar muito, às vezes até uma barreira de entrada grande. Então eu entendi o game. E o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar informação. O que eu tenho no pensamento, eu vou começar a chamar o pessoal. Ó, cara, vamos ensinar mecânica, vamos ensinar elétrica, eletrônica. Vai ter aqueles caras que se destacam, que a gente no olhar sabe que ele tem o dom para aquilo. Então esse cara a gente pega, começa a mudar. Ah, Douglas, mas se o cara amanhã sair? Cara, tá bom. Tudo bem. É melhor você capacitar. O pior que pior que capacitar e o cara ir embora é você não capacitar e o cara ficar. Então você vai ter um cara dentro da sua empresa, ao seu meio, que não é bom, não se capacita porque você segurou o cara. Então assim, eu sou um cara muito da lealdade. Eu sempre trabalho em cima de lealdade, né? Tudo na minha vida. Então as pessoas às vezes brincam, tudo isso. Cara, eu sou leal. Se você... A lealdade eu digo que é uma via de mão dupla. Na troca. Se você me der a sua, você terá a minha. Então lealdade pra mim, ela engloba tudo, né? É trabalho, é coisa emocional, é pessoal, então é lealdade. Então isso serve pra tudo na minha vida. Então eu tenho esse projeto, né? Você fomentou cada vez mais, me alimentou essa chama lá atrás quando a gente conversou.
Eu tenho muita coisa para passar, muita coisa para aprender. Sim. Né? Isso não acaba nunca, né? Não acaba. Eu tô no meio de gigantes, que são vocês, a porta de acesso que a Porsche Cup me deu. Vamos falar da Porsche Da aí, Porsche. né? Você entrou pro Giants quando? Entrei pro Giant em abril. Em abril. Em abril mesmo? Em abril mesmo eu fui pra o... Foi pra Porsche. Cara, velho, foi algo sensacional. Como que foi a experiência lá? Porque você viveu a experiência como um cliente, né? Como que foi? Cara, vamos lá. Quando eu entrei no programa Giants, né? Teve essa oportunidade de ir pra lá, Porsche Cup. Eu sempre fui apaixonado por veículo. Sempre fui apaixonado por injeção. Só falar, sempre foi, cara, sempre. Eu tô Douglas, mas como é que tu entra, tu é de caminhão e linha pesada vai em linha leve, cara? Pra mim, eu sou apaixonado pelo segmento. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela experiência lá do camarote e tal, acesso lá embaixo, do piloto, do box, cara, aquilo ali me encantou de um jeito. E eu comecei a enxergar, né, conheci você lá, eu enxerguei que o acesso que aquilo poderia me trazer, o que eu poderia mostrar para meus clientes, para o Brasil, o que é a Power Chips, quem é a Power Chips de verdade. Então eu enxerguei também negócios, tá? A experiência que a Porsche Cup trouxe para mim é extraordinária, porque é algo que eu vivo aquilo, né? Eu até conversei com você um tempo, você até explicou comigo, Douglas, bacana, etc e tal, tá? Porque eu tinha outras visões, tá? Mas o que é que eu posso proporcionar também aos meus clientes, questão da Porsche Cup? O acesso de estar visitando um Interlagos da vida, vendo uma corrida, porque os caras também gostam. Sim. Né? Podendo proporcionar também ao nosso colaborador para vir vivenciar aquilo ali, um momento extraordinário, que é um momento extraordinário você participar de um evento daquele. Né? Nem meus maiores sonhos da minha vida eu pensei que eu poderia um dia ser um dos patrocinadores de um piloto da Porsche Cup. Então, quando a gente viu a nossa logo lá em Portugal, foi a delírio, muita gente. Né? Se você ver no Instagram lá, tem trocentos comentários. Então, cara, isso pra mim é um acesso que a Porsche Cup me trouxe, né? Que vocês da Acelerador Race nos trouxeram, que é algo que eu sou grato até hoje. Né? Douglas, e questão... Cara, acesso, ele substitui qualquer cifrão. Eu sempre tenho isso comigo. O que hoje a Porsche Cup, o que o Acelerador Race, junto com o Edu, as amizades que vocês me atraíram, o que a gente conseguiu chegar hoje, as pessoas ao nosso redor, cara, é algo que não tem dinheiro que pague, entendeu? Tipo assim, a vibe é outra, a emoção é outra, então assim, fiquei grato em você ter me apresentado o projeto, tá? Muita gente, Douglas, tu é louco, cara. Deixa o Douglas louco mesmo, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu tô enxergando lá na frente o que é que vai acontecer. E também para mim é um privilégio nosso ter nossa marca no carro do piloto lá, né? Onde você é o responsável. Para mim é algo bacana, é algo que você enche a vista, cara. E onde ficou a nossa logo, cara? Estrategicamente, né? Perfeita. Onde você bate lá, que eu vi a logo, mentira, cara, é mentira. Não, ficou muito boa. Muito boa, e cara. Até essa visão que eu enxerguei ali, uma oportunidade, né, na Porsche. É uma marca mundial. Né? Então, ela tem diversos valores agregados a ela. E tudo que a gente associa com grandes marcas, esse valor ele passa pra gente também. Exato. Então, até eu mesmo, né, onde eu estou hoje, as mesas que eu sento hoje, é por causa dessa associação. Né? Então, esse é o trabalho que a gente faz com vocês, de ajudar nisso. E ouvindo agora aqui toda a sua história aí, e para onde você quer ir, isso facilita a gente ter esse acesso, a gente poder chegar em grandes empresários e poder atrair também grandes empresários através de um esporte. Exato. Né? Então isso é muito forte. É muito. Que as pessoas pensam às vezes, é só uma corrida. Não, não é. É só uma partida, né, de futebol. Não é, cara. Tem algo ali acontecendo por trás, pessoas unem pessoas e propósitos unem propósitos. Então, às vezes naquele meio ali, daquelas pessoas ali, a gente encontra pessoas com... a gente sempre fala, o hot seat que a gente faz interno ali é muito grande, o network é muito grande. Então, a gente encontra diversos empresários, né, que você tem a solução para o problema dele, ele tem a solução para o seu problema. Então, assim, um mal de um crescimento hoje de um
empresário ou pessoal, é quando as pessoas se acham, se limitam e se acham que eu sabem de tudo ou que não precisam de ninguém. Errado. Tá? Você nem é o super bom e nem você é o super bom. Você, às vezes, está no lugar errado, se nutrindo das pessoas erradas. Então, você tem que ter ao seu lado pessoas que lhe impulsionem para frente, não que sejam âncora de vocês. Então, assim, a Porsche hoje, né, como outro segmento da minha vida, me proporciona isso. Né? A Porsche Cup hoje, eu tenho acesso, como o Edu, você, modéstia à parte falando, você tem muito conhecimento. Conhece muita gente também. Então, você já me sentei em mesa com vocês e, pô, cara, tô com ciclano, tô com fulano, pô, cara, onde eu tô, velho? Quem era o cara há 10 anos atrás? Tá? O cara que teve uma época da minha vida que eu abria a carteira, não tinha R$2, sobrava R$2, eu ficava felizaço. Cara, então quem é o cara que lá atrás queria comer uma coxinha, não podia porque não tinha dinheiro? Onde eu tô, cara? As pessoas que eu tô tendo contato. Então, assim, são momentos e experiências de vidas que a gente tem, que a Porsche Cup tá me proporcionando, que o network tá sendo absurdo. O conhecimento trocado tá sendo absurdo. Aqui, Exato. participar de um podcast, eu tava até falando pro pessoal, pô, Douglas, tá importante, né? Esse cara, eu sou importante, né? Você começa a entender o seu valor na cadeia, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber o que isso poderia trazer para mim de visão, de propósito, enganjar mais, fomentar mais o meu propósito, né, que é ajudar as pessoas. Então, o intuito de fato é ajudar as pessoas, né, expandir para ajudar as pessoas, gerar emprego, conhecimento, etc e tal. E a gente vê nossa marca hoje no carro da Porsche, cara, é surpreendente. Eu vou ser bem sério com você, não existe palavras, não. Que legal. Pô, estamos encerrando aqui. Show de bola, velho. Mais um bate-papo aí. Me fala um sonho do Douglas aí. Um sonho do Douglas: empregar 1.000 pessoas trabalhando e desenvolver por ano uma quantidade significativa de jovens talentos, né? E, cara, expandir o mercado, gerar empregos, ver no sorriso das pessoas a sede de trabalhar com a gente, de fazer acontecer, ter pessoas do meu lado, assim como você e o Edu, que tá fazendo eu ter essa visão, mas de fato mesmo é mudar a história. Em um jovem ambicioso de fazer o bem, né? Hoje a gente vê as pessoas só com a ambição de juntar dinheiro, etc. Não, eu quero gerar, impactar essa nação, essa juventude aí, que infelizmente a internet veio e quebrou muita coisa, né, do nosso princípio. Então, assim, eu vim para impactar, para mostrar que de fato a gente tem jeito, a nossa humanidade tem jeito, né? Tô 33 anos de empresário, né? Me orgulho muito disso, não me glorio por isso, mas me orgulho muito da minha trajetória, né? E impactar, velho. Eu vim para mudar, eu vim para fazer com que as pessoas vivam o propósito, queiram fazer as coisas certas, que vai dar certo. Top. E a Porsche Cup aí, você me ajudou muito, só tenho que te agradecer. Que isso. Por tudo que tu fizesse por mim aí. Comigo sempre aí. E a gente gosta também de trazer essas experiências diferentes. Eu acho que através da experiência a gente facilita, né? Mais fácil, por exemplo, isso aqui é uma experiência, Isso, né? isso. Primeira vez que você tá gravando. Isso é a primeira vez, cara. Né? É louco, velho. Isso é louco. Curtiu, Cara, gostou? gostei. É Um bate-papo bacana, leve, né, velho? né? E assim... Mas assim, você vê a quantidade de coisas que a gente, né, falou aqui hoje. Eu acho que sobre empresa, né? Sempre atrás de uma empresa tem um grande empresário e tem uma história. Tem um CPF. Né? Então, porra, a história que você contou hoje aqui foi fantástica. E assim, breve é um projeto, né? Que é um sonho vendo você realizando assim um podcast bacana. A gente vendo a trajetória de você. A gente um dia planeja fazer um podcast, vai fazer o podcast Power Chips Acelerador Rei. Faça então, logo. vai ser bacana. Lá já tá estudando as possibilidades. E vai ser um privilégio nosso aí, fazer um evento na nossa base lá, você levar o carro, a gente fazer uma coisa bacana. Bora. Já é nosso projeto, tá? Vai acontecer isso. Não, vai acontecer, tá? Até o ano que vem isso vai acontecer, isso é um spoiler que eu tô lhe dando e... Tenho certeza, depois você mostrou aqui, velho, você é do nosso time acelerado. Se Deus quiser. Quem sabe não será na nossa inauguração no nosso centro educacional lá. Pronto. Entendeu? Que eu vou fazer, até o nome centro educacional, eu vou homenagear o melhor homem que apareceu na minha vida, que é meu pai. Boa. Então, vou até dar um spoiler, vai se chamar Centro Educacional Antônio Fernandes. Top. Que é uma homenagem ao meu pai, né? Uma homenagem em vida, que eu tenho que fazer uma homenagem em vida enquanto ele tá vivo, graças a Que Deus. história, velho.
Pô, galera, estamos encerrando aqui mais um episódio. E que episódio, mano. Que episódio, cara. Pô, tá sensacional a história. E com certeza vocês vão gostar. A história do Douglas, ela é inspiradora. E até quando eu conheci ele, eu curti demais, cara, que é um irmãozão meu. E espero que vocês gostem. Vou deixar também aqui o @ do Douglas, da Power Chips. Vocês vão ouvir muito falar dessa marca. Se Deus quiser, pode. Marca aí, Power Chips. Abraço. Valeu. Bora pro próximo e acelerar essa expansão aí. Segura, um abraço. Valeu.